Seja muito bem-vindo, galera, a mais um vídeo, depois de um tempinho aqui, sem estar postando vídeo longo. E confesso para vocês que eu fiquei corrido, resolvendo mais alguns probleminhas por aí. E eu não sou de ficar falando, expondo aqui sobre a vida pessoal, até porque eu sei que até de uma certa forma é bom para se conectar com a galera quando a gente demonstra sinceridade da nossa parte, e foi uma coisa que eu nunca deixei de demonstrar da minha parte. Eu sempre fui um cara muito sincero, mas nunca foi assim o meu objetivo. Possa ser um pouco mais para frente, mas eu quero que você me conheça um pouco mais aqui, cara. E principalmente, já já você vai me ouvir falar sobre o título desse vídeo, que eu falo sobre pêndulos sociais e emocionais. Você vai ver que tem tudo a ver quando eu começar por esse assunto pessoal, que muitas pessoas às vezes elas se encontram nessa dificuldade e às vezes até se encontram nessa fase da vida em que elas estão tentando lidar. Elas não têm um controle, elas se sentem esgotadas. É exatamente disso que eu quero falar, e até mesmo como uma experiência própria da minha parte. Então, assim, como primeiro ponto, como que a gente pode citar esses pêndulos? O que significa esses pêndulos que eu estou falando? Esses pêndulos é um conceito que está sendo bastante dito aí, principalmente voltado por esse nicho do autoconhecimento, esse nicho do desenvolvimento pessoal, esse nicho que consiste em você focar na sua evolução pessoal, né? Esses pêndulos são basicamente coisas que te puxam de volta para uma fase de estagnação, em que você está tentando e parece que no fim você só nada e ainda continua no meio da praia, cara. Você ainda morre afogado. É como se você tentasse e não vê o resultado. É basicamente essa parada de você se sentir confuso, estagnado e sentir que o seu esforço está sendo colocado em vão em alguma coisa, né? Então, assim, eu preciso compartilhar para vocês, principalmente a experiência de que eu há muito tempo venho tentando, né, essa independência. Quando eu falo independência, galera, não falo assim de uma maneira, agora que esse cara tá saindo da casa dos pais, será que ele acha que isso é uma coisa diferenciada? Não, eu digo essa independência assim, de liberdade mesmo, que eu creio que a maioria das pessoas buscam isso, principalmente as pessoas que elas estão focadas em adquirir o conhecimento no nicho do desenvolvimento pessoal, né, cara, que é você focar na sua evolução pessoal, que é você estar bem direcionado na vida e saber o que você quer. Então esse é um dos primeiros pontos que eu preciso tocar, que é os pontos de você nunca se comprometer de uma maneira com que isso te envolva emocionalmente. Você entende? De uma forma assim, muito versátil, sabe? Diversificada mesmo. Cara, deu pra passar carro aqui na rua pra fazer barulho, hein? Eu falo, galera, de uma forma com que possa te afetar em vários pontos, tá? Tanto eles emocionais, como eles sociais, profissionais, enfim. Todos eles. O primeiro ponto aqui é o ponto de você se sentir esgotado emocionalmente. E o que é o pêndulo que pode estar te causando isso, pode estar te trazendo novamente para essa estaca zero? Pode ser o primeiro de todos com os relacionamentos que você anda tendo, os relacionamentos da vida amorosa principalmente, seja também os relacionamentos que são o seu círculo social que você convive, as suas amizades, entre família também. Você tem que tomar cuidado com essas pessoas que você se compromete, porque essas aí devem ser escolhas muito bem assertivas, né? Porque não tem como você brincar com esse tipo de comprometimento, porque principalmente o comprometimento de você entrar em um relacionamento sério, cara, que era algo que estava acontecendo comigo, né? Eu estava em um relacionamento sério e isso sugava muito da minha energia. E o que isso tem a ver com os meus objetivos, com o meu propósito? Tudo a ver, cara. Porque quem está em um relacionamento com você acaba compartilhando
parte da sua realidade com você, e você também acaba compartilhando parte da realidade daquela pessoa. Então, essa troca de energia, essa troca de favores, porque o relacionamento é uma troca, né? Essa troca de disposição, cara, você tem que estar à disposição. Então você precisa escolher bem os seus relacionamentos. O primeiro ponto precisa ser específico nisso, para que você não caia nesses pêndulos, né? De sempre estar tendo recaídas. Eu não dei certo no meu relacionamento, eu estou chateado agora, e você, mais uma queda, mais um pêndulo que te volta para todo aquele estado emocional, chateado pra caramba, porque não deu certo, eu me envolvi com uma pessoa que me fez sofrer bastante. Então, assim, os relacionamentos é uma parada que você precisa tomar cuidado e saber selecionar bem, né? E o meu conselho vai principalmente para os homens, né, cara? Escolha bem a mulher que tá do seu lado, tá? Não estou dizendo que você tem que ser um cara assim... Você tem que ser um cara vadio. Eu vou usar esse conceito vadio que eu falo, né? O cara que, tipo assim, ele só tá atrás de momentos. E isso também queima muito o seu perfil com as pessoas que você conhece, com as mulheres que você conhece. Então você precisa escolher bem a mulher que está do seu lado. Se é que você tem um objetivo nos relacionamentos, de ter um relacionamento sério, de ter uma mulher que se torne a sua futura esposa e você possa construir uma família com ela. Não sei se é isso o seu objetivo nos relacionamentos. Você, como homem, pensando nessa visão de futuro, né? Eu tenho me encontrado bastante nessa fase, por mais que eu seja um cara que eu busco sim muito entender sobre os relacionamentos. Eu adoro estudar sobre isso, tá? Quando eu falo, quando eu uso essa expressão adorar, é porque eu realmente estudo essa parada para me dar bem também na minha vida pessoal, cara. Não é só para dar aula, não é só para falar que eu sei, eu entendo sobre os relacionamentos, não. Mas é porque eu preciso saber lidar com isso, entende? Então eu cheguei numa fase que eu preciso fazer isso fluir e não ficar mais perdendo tempo nisso, né? E já passou da hora. E os outros são os pêndulos que vão te pesar ali na família, o que os seus pais querem para você, mas na verdade você não quer para você. Então não é porque a sua família quer uma coisa que você tem que seguir o que a sua família quer. Se você fica muito à base de opiniões alheias também, de amizades, tem que tomar cuidado com as amizades, porque elas também podem servir como pêndulos que te tragam de volta para a estaca zero. Isso pode te atrapalhar muito, né, cara? Então, assim, toma cuidado com as amizades que te influenciam muito. Eu sempre compartilho da visão de que você hoje, você que se entende por uma pessoa muito bem direcionada na sua vida, você que se entende por uma pessoa que adquiriu as suas opiniões próprias, você hoje não pode se deixar ser influenciado pelas pessoas, né, cara? Até mesmo por pessoas que estão convivendo com você no seu círculo social. Então não seja influenciado pelas amizades. Muitas vezes nem os seus amigos mais próximos vão entender o que você quer. Então, assim, se você é essa pessoa que tem um grande objetivo, que preza seguir o seu propósito, que luta por uma causa, eu gosto bastante desse conceito sobre você lutar por uma causa. Quando você luta por uma causa, parece que o seu propósito ele é muito mais firmado, né? Então, assim, você passa a ser essa pessoa independente, que adquire a sua autossuficiência, você entende? E ela parte até mesmo de um ponto emocional. Você não deixa que as suas emoções sejam afetadas, não deixa a sua energia ser minada pelas influências, porque muitas vezes essas influências elas podem ser próximas de você nos relacionamentos amorosos, entre família e entre amizades. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque tudo isso são pontos que podem te servir como pêndulos que ficam sempre te trazendo para a estaca zero novamente, que te volta para um estado de estagnação. Um próximo ponto aqui que a gente pode falar são sobre os pêndulos sociais. O que são os pêndulos sociais? Os pêndulos sociais são também o complemento daquilo que te acarreta através de todos aqueles pêndulos que você é sugado de uma forma emocional, né? Então, através de pêndulos emocionais que você está sempre tendo que lidar, passando na vida, você acaba caindo nos pêndulos sociais.
Os pêndulos sociais são basicamente aqueles pêndulos que te tornam uma pessoa padrão, né, cara? Eu uso a palavra padronizado, você vive padronizado na sociedade, você fala que quer tentar um negócio independente, um negócio diferente, você quer seguir um caminho contrário e o pêndulo social te puxa para o padrão, né? Te puxa para o CLT, te puxa para pagar sua conta e viver a vida pacata que a maioria vive e acha que é essa a vida que ele merece viver. E quando na verdade não, você almeja algo maior. Não é porque você se sente único de uma maneira muito especial de que você merece mais do que os outros. Não, mas porque você tem sonhos, você é uma pessoa crente no seu objetivo, no seu propósito e você preza a sua filosofia de vida. Então muitas vezes esses pêndulos sociais eles vão estar te puxando para o padrão. Principalmente a gente fala muito hoje do país em que a gente vive, o Brasil não presta. E essas pessoas que tendem a contar muito com um país melhor são pessoas que estão sendo constantemente puxadas ou dominadas por esses pêndulos sociais que trazem elas para esse padrão. Elas vivem nesse padrão. A vida é trabalhar para os outros, é ganhar um dinheirinho, pagar as contas e viver com o que sobra. Então tem que tomar cuidado, primeiramente com esses pêndulos emocionais que te sugam a sua energia, que te deixa essa pessoa estagnada, esgotada, exaurida emocionalmente e consequentemente você tem que tomar cuidado com os pêndulos sociais também que tendem a te puxar para um padrão de vida, né, para você viver essa vida pacata que a maioria acha que merece só isso. Então se você foca em ser uma pessoa diferenciada, cara, você precisa prezar a sua filosofia de vida e ser uma pessoa muito obcecada pelo que você vive, pelo seu propósito, pelo que você acredita. Existe uma lei nas 48 Leis do Poder, né? O livro de Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Inclusive eu estava lendo ele aqui, ó. Esse livro é magnífico, né, cara? É um livro assim que tem aberto muito a minha mente. E as 48 Leis do Poder consiste em basicamente você saber que o poder, muitas vezes, ele não é de uma forma que você precisa conquistar alardeando as suas habilidades, né? Você não precisa mostrar que você entende como conquista o poder, mas simplesmente domina o jogo de conquistar o poder. Então, essa é a finalidade que explica Robert Greene em muitas leis que ele fala sobre as dissimulações, né? Você saber ser uma pessoa dissimulada, que domina o jogo do poder. Então é basicamente isso que consiste as 48 Leis do Poder. Existe uma lei que fala exatamente sobre o assunto que eu estou falando aqui, dos pêndulos sociais e emocionais, que é: nunca se comprometa com ninguém. E o que significa isso, cara? Não é que você não pode se comprometer com os outros e só enrolar os outros e não se comprometer com nada. Mas você, como eu tinha dito no começo do vídeo, você tem que escolher muito bem com quem você se compromete. São pouquíssimas pessoas, tá, que você vai se comprometer, porque essa lei, o inverso dela, fala exatamente sobre isso. Porque se você exagera muito nisso, né, se você coloca muitas pessoas em conflito, se você demonstra para as pessoas, eu estou comprometendo, você tem que se demonstrar interessado pelos interesses das pessoas para você estar ali como um camaleão, sempre demonstrando ser aberto à influência delas, mas a finalidade dessa lei é que você se beneficie com isso através daquilo que envolve os seus interesses. Aquilo que envolve, sim, cara, você se beneficiar disso. Da mesma maneira que você demonstra tomar partido dos interesses ou dos problemas delas, ao mesmo tempo você nunca se compromete emocionalmente, porque se você se comprometer emocionalmente com tudo o que você pega para tomar um partido, para dizer que você está muito bem aberto à influência das pessoas, você acaba se pesando, minando toda a sua energia e se confundindo no meio do caminho. E é onde você começa a cair nos pêndulos que te desviam do seu próprio caminho, do seu objetivo. Então essa lei consiste nisso.
Não é sobre você ser egoísta e pensar só em você e pisar nos outros e deixar os outros se fuder. Não, não, não. Entendeu? Pelo contrário, é você saber entrar nesse jogo com a cabeça totalmente direcionada para os seus interesses, para os seus objetivos, para o seu propósito, sem o intuito de derrubar os outros. Você não derruba ninguém de graça. Você se demonstra aberto às influências que vão estar no seu círculo social. São pessoas que vão precisar de você, mas que você também vai precisar se demonstrar interessado pelos interesses delas para chegar no seu objetivo. Entende? É basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, seu comentário e seu comentário em relação ao assunto desse vídeo sobre os pêndulos sociais e emocionais. Você hoje se sente dessa maneira, cara, estagnado de uma maneira com que você se sente perdido, mesmo que você almeja um futuro, você tem essa visão clara do que você quer, mas muitas vezes você não sabe o porquê você se sente estagnado. E é onde você precisa se atentar a esses detalhes dos pêndulos, de quem você está sendo aberto à influência e se deixando levar às vezes, se é um relacionamento na vida amorosa, se são amizades, se são ambientes que você frequenta, se é entre família, e enfim, tudo aquilo que acaba te puxando para um estado de estagnação e novamente te deixando aí perdido, confuso. Eu espero que você tenha compreendido a ideia desse vídeo aqui e a finalidade que eu quis chegar nele. Por uma mentalidade liberta, continuamos evoluindo.